igreja. Para se sentar. Antes de iniciar a palavra de hoje, eu gostaria que todos vocês pensassem em um cenário. Imagina que eu te chamo para a minha casa. E chegando lá, quando você abre a porta, eu te recebo bem. Eu estou sentada numa mesa cheia de comida, um banquete. Vocês se sentam e eu começo a comer. Eu coloco toda a comida daquele banquete só no meu prato. Eu não te ofereço. Então eu lembro que você está ali. Eu olho para você e eu digo, olha, se sobrar um pouquinho, eu te dou. Como vocês iam se sentir nessa situação? Vocês iam querer voltar na minha casa? Vocês iam se sentir bem com isso? E esse questionamento, ele me encontrou em um momento que eu precisava, porque é uma analogia ao nosso tempo e a Deus. E como a gente entrega o nosso tempo para Deus. Como às vezes, todos os dias quando a gente acorda, a gente tem essas 24 horas. Claro que dependendo das ocupações, tem pessoas que fazem jornadas duplas, triplas e se ocupam muito. Mas nós temos essas horas no nosso dia. E muitas das vezes a gente dá a Deus o que sobra. A gente pensa, olha, amanhã eu vou ter uma atitude para Deus, amanhã eu vou separar um tempo para Deus. Então você acorda, você começa a sua rotina, você começa a correria e quando você vai ver, você dormiu. Aí você pensa, não, amanhã. Chega no outro dia e se repete, você pensa, não, amanhã. Aí você fala, não, tá bom. Estou postergando há muito tempo, hoje eu vou separar 5 minutos. Aí você chega, faz uma oração, Deus, obrigada por tudo, amém, abençoa a gente, tchau. E isso é o que acontece muitas das vezes. Quando eu recebi a oportunidade de trazer a palavra, eu pensei em muitas palavras para trazer. E eu sou uma pessoa acostumada a fazer apresentações, eu estudei para isso, eu trabalho com isso. Mas vir aqui subir no altar de Deus é totalmente diferente. Porque não é algo que eu quero passar, uma mensagem que a Bia tem para trazer. Eu sempre olho a Deus e falo, Deus, o que o Senhor quer falar com o seu povo? E sempre antes de vir eu gosto de imaginar uma situação que eu passei. Algo que eu aprendi na prática, com fundamento na palavra de Deus, e que eu posso repassar. E eu pensei em muitas coisas, irmãos, muitas palavras, eu estudei muitas. E até ontem Deus não tinha me revelado ainda o que Ele queria trazer. E ontem, eu estudei a história de novo de José, eu estudei a história de outras figuras bíblicas, eu falei, Deus, eu tenho muitas ideias. E então Deus me revelou, é o tempo. E essa foi uma questão que me pegou. E essa questão, ela me pegou há algum tempo. Primeiramente, antes de iniciar meu próprio relato, eu quero trazer o fundamento bíblico da entrega para Deus. Vamos passar por 2 momentos. O primeiro deles se encontra em Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5. Pode ser na versão NVI. É uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e seu semblante desfaleceu. E essa passagem, ela relata o momento em que 2 irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai, vieram a Deus entregar suas ofertas. Um deles teve o cuidado de separar o melhor que tinha. Ele chegou ao seu rebanho e ele procurou o melhor para entregar para Deus. Já o outro fez pouco caso. É só mais uma oferta. A gente sempre faz oferta para Deus, por que eu vou me preocupar? Pegou o que sobrou e entregou.
E às vezes a gente pensa, Deus é muito bom, Deus é um pai muito bom, claro que ele vai aceitar. E na palavra diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. Isso faz a gente pensar o que a gente tem entregado para Deus, o que a gente tem entregue. A gente tem separado o nosso melhor ou a gente tem dado o que sobra? A gente tem visto ali tudo, a gente tem pego os melhores grãos e o que sobrou a gente vai e entrega para Deus. E a segunda passagem bíblica é em Malaquias. Malaquias 1, versículo 6 a 8. No livro de Malaquias, textualizando, o povo ele não estava mais no auge do entusiasmo. Eles já tinham retornado do exílio e o entusiasmo inicial de reconstruir Jerusalém e o templo havia passado. Eles estavam com desânimo da rotina difícil que eles enfrentavam. Isso Deus diz ao seu povo: o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Vamos até o 8. Deus responde: trazendo comida impura ao meu altar. Mas ainda assim perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mal? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mal? Tentem oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Perguntou o Senhor dos Exércitos. E essa palavra me confrontou em um momento que eu precisava. Eu iniciei a caminhada cristã 10 anos atrás. Em 10 de dezembro, completo 10 anos de batismo. Foi uma escolha minha. Foram meus pais que me incentivaram, foi partir de mim. E quando eu comecei, eu estava muito entusiasmada. Todo cristão fica. Ninguém vem toda quinta-feira e todo domingo. Eu quero acreditar, ninguém vem por pura rotina. Não, é domingo, 7h30, tem que estar na igreja. Não. Você sai da sua casa, você enfrenta calor quando está verão, você enfrenta frio. Porque você acredita que você vai vir aqui e vai receber algo de Deus. Amém. E isso tem um princípio. Quando a gente encontra Deus, eu encontrei Deus muito novo. Cada um tem uma história, cada um tem seus motivos e seu relacionamento com Deus. No meu caso, por ser muito nova, eu tinha muito tempo. A minha única obrigação naquela época era ir à escola e aos cursos. Isso ocupava 5, 6 horas do meu dia, muito pouca coisa. E eu comecei a orar antes de frequentar a igreja. Minha família não tinha uma religião certa, eles se diziam católicos, mas não frequentavam a igreja. Mas um dia eu escutei meu pai falando que todos os dias antes de dormir, ele orava a Deus agradecendo por 3 coisas: a saúde, o teto e a comida. O meu pai não tinha entendimento da palavra, ele nunca leu a Bíblia, ele não era conhecedor, ele não frequentava igrejas, mas ele tinha essa consciência. E eu peguei isso pra mim. Eu falei, todos os dias também vou fazer isso. E todos os dias antes de dormir, antes de começar a frequentar a igreja, antes de conhecer a palavra, todos os dias antes de dormir, quando eu era criança, eu só agradecia por essas 3 coisas. Eu falava: Deus, obrigada pela saúde, pelo teto e pela comida. Mas aí o tempo passou. E quando eu comecei a frequentar a igreja, para mim era só mais um local. Eu com a minha cabeça, sem instrução, e com meus pais também, que não tinham esse ambiente familiar, cristão, quando a gente começou a vir, eu vinha aos cultos e não prestava atenção. O pastor Marcos falava, os irmãos cantavam, tinha louvores, tudo, e para mim, eu não entendia, eu não fazia questão, ficava fazendo outras coisas. Até que um dia, Deus usou uma irmã para falar comigo. Ela não está mais aqui na igreja, se mudou, enfim. Mas um dia ela sentou do meu lado durante o culto e ela viu que eu estava muito dispersa. E quando acabou o culto, ela veio com todo o carinho. A gente reconhece quando é Deus, a gente reconhece a atitude da pessoa, ela não vem com arrogância, ela não vem para brigar com você, para combater. Ela veio com carinho. E ela perguntou: por
que você não presta atenção no culto? Você está aqui num lugar tão especial, tem tanta coisa boa para você. E do jeito que ela falou, eu mesmo sendo muito nova, eu não fiquei brava. Eu não senti que ela estava brigando comigo. E eu falei, tá bom, eu vou começar a prestar atenção então. E eu comecei a vir aos cultos e prestar atenção no que era dito. Mas como eu era muito nova, tinha coisas que eu não entendia. Eu sei que muitas palavras que eu ouvi me serviam muito, situações que eu passava, mas a principal foi quando o pastor Marcos disse certa vez que a gente não deve tornar a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, em algo meramente religioso, em algo meramente padronizado. Porque Deus espera da gente oração, relacionamento. Ele espera que a gente ame Ele, que a gente se achegue a Ele. Não que a gente repita rezas, não que faça mal, mas que tem de relacionamento em eu só me direcionar a Deus para repetir várias palavras, para orar a mesma reza 10 vezes. Deus já escutou, Deus já conhece, Deus quer o seu coração. E quando o pastor Marcos disse isso, eu, muito nova, eu senti. E eu falei, eu vou começar então. Eu não vou mais só agradecer a Deus por essas 3 coisas. Não, eu vou orar um pouco mais. Eu comecei a contar do meu dia. Falar, ai Deus, hoje eu fui para a escola. Deus, hoje eu fiz tal coisa. Deus, hoje eu fiz outra coisa. E eu fui começando a gostar, porque quando a gente começa a orar a Deus e buscar a Deus como se ele fosse o nosso amigo, porque ele é, a gente percebe que é totalmente diferente de você se comunicar com outras pessoas e de você falar sozinho. Você sente que tem alguém ali te escutando. E Deus ele começa a te responder quando você fala com Ele. Então eu comecei a colocar isso na minha rotina. E eu fui me aproximando cada vez mais de Deus. Assim como qualquer pessoa que encontra o caminho, que se apaixona e que busca seguir o caminho de Deus. Fui me aproximando cada vez mais e ficando mais engajada. E todos os dias eu ficava ansiosa. E quando chegava a hora de dormir, era a minha hora de orar e falar para Deus tudo o que tinha acontecido no meu dia. Naquele tempo, como eu já falei, eu não tinha muitas ocupações. Então o período da minha noite era inteiro vazio. Eu assistia filmes, eu lia livros e eu pensava, agora é a hora de orar. Então eu largava o que eu estava fazendo e eu orava a Deus. E eu gostava de orar a Deus até dormir. Falava, vou orar até enquanto eu estiver consciente. Eu ficava falando com Deus, falando, lendo. E isso se repetiu por muitos anos na minha vida. Mas a vida ela muda. A gente ganha novas obrigações, a gente tem nossa vida secular, sim, além da nossa vida aqui na igreja. E eu tive, nos últimos anos, muitas ocupações, muitas obrigações no meu dia, assim como todos vocês têm. Eu deixei de ser uma adolescente que só tinha como uma obrigação no meu dia, que ocupava poucas horinhas, para me tornar uma jovem que tinha o dia inteiro de compromisso. Do momento que eu acordava até o momento de dormir. Até a hora que eu ia tomar banho, era cronometrada. Comecei a trabalhar, comecei faculdade e eu passava 8 horas trabalhando durante o meu dia e mais 5 horas na faculdade. O tempo que sobrava era só para eu comer, tomar banho, me arrumar e dormir. E isso cansa. O corpo ele não aguenta você seguir muito tempo esse ritmo. Todo mundo aqui sabe que todo mundo tem uma vida, todo mundo tem suas ocupações. Claro, diferente das minhas, cada um tem as suas. E eu me via cansada, me via exausta. Mas eu nunca reclamei muito, porque os irmãos me acompanham há muito tempo, sabem que quando eu busquei uma oportunidade de ter tudo que eu tenho hoje, eu nunca reclamo do meu dia, nunca. Mas o que acontece é que a exaustão, o nosso corpo, ele também sente. E às vezes eu chegava do trabalho, às vezes eu chegava da faculdade e eu só encostava na minha cama. Quando eu encostava na minha cama, eu dormia. Várias vezes minha mãe brigava comigo. Ela chegava no meu quarto, eu falava, mãe, vamos assistir um episódio da série que a gente está vendo. Quando minha mãe chegava no quarto, eu e minha mãe para tomar banho, eu estava deitada, dormindo. E isso ia se repetindo. E aquela minha rotina que eu tinha, de todos os dias falar com Deus, aquele momento que eu tinha separado para Deus,
ele em alguns dias já não existia mais. Porque ali na minha cabeça, eu tinha consagrado aquele momento, aqueles minutos, aqueles últimos minutos do meu dia para falar com Deus. E ao longo do dia eu falava, toda vez que eu saio de casa, toda vez que eu volto, peço proteção, eu converso com Deus, mas não era uma conversa como eu tinha antes. E isso foi se perdendo. Até que no final de junho, juntou muitas das obrigações. Estava em final de semestre, também estava em fechamento da empresa, e eu comecei a sentir no meu corpo. Fui um dia presencial na empresa e a minha cabeça começou a doer muito. Meu peito começou a apertar. Eu pensei que eu ia passar mal. Eu pensei que eu ia infartar, eu pensei que ia acontecer alguma coisa comigo. Eu estava muito estressada, eu estava andando de um jeito, em um estresse. Graças a Deus não aconteceu nada. Voltei para casa, continuei. E aí eu parei para pensar. E aí essa palavra veio de encontro a mim. As pessoas que ofertavam as ofertas coxas, os sacrifícios mancos e aleijados a Deus. E aí eu me envergonhei, porque eu me vi naquilo. E o que a gente traz para o altar, a última vez que eu subi no altar, foi para falar a palavra de Daniel. Foi um bom testemunho do que eu vivi. Que eu passei pela prova e eu venci. E não é vergonha a gente vir ao altar para falar que em algum momento caiu. Para a glória de Deus eu levantei. Mas ali eu tinha caído porque eu falei, Deus, como que eu pude me afastar do Senhor por um tempo sem perceber? E aquilo falou comigo, essa palavra falou comigo, das ofertas. Eu vi que eu estava entregando essas ofertas para Deus. E aí eu pensei, o que eu posso fazer? Eu pensei, o que seriam as melhores ofertas? O que seria o melhor que eu tenho que eu posso entregar para Deus? E aí me veio em mente, as primeiras horas do seu dia, é a gente ter estratégia. Porque às vezes eu não conseguia, às vezes eu apagava a noite. Mas com certeza no dia seguinte eu precisava acordar. Então o que eu falei? Eu vou colocar meu despertador mais cedo. Aí, a partir dali, todos os dias, eu acordava mais cedo. E antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar o celular, antes de começar a trabalhar, antes de pensar no meu dia, eu começava a orar. E eu começava a conversar com Deus. Eu tinha essa comunhão. Lia a palavra, eu meditava em Deus, eu falava. E eu me sentia mais próxima. Não tinha como falhar. Eram as primeiras horas do meu dia. Às vezes continuava acontecendo. À noite eu ficava à noite eu dormia. Mas eu acordava bem no dia seguinte. Eu falava. E eu sabia que eu ia ter comunhão com Deus, que eu estava tendo comunhão com Deus. Então, isso começou a fazer efeito na minha vida. Eu parei de me sentir tão estressada como eu me sentia. As obrigações ainda existem. Minha rotina ainda é puxada. Mas agora eu não me sinto mais da maneira que eu me sentia. Porque antes, todo aquele estresse, todo aquele sintoma físico que eu sentia, era porque eu estava focada naquilo, eu estava focada no que eu vivia, eu estava focada só naquele momento, só na minha vida cotidiana. Eu não estava dando tanta atenção para a vida espiritual. E quando eu comecei a prestar mais atenção, a dar mais atenção à vida espiritual, a separar esse tempo para Deus, a voltar a ter a minha comunhão, eu vi os frutos vindo, porque vinham as adversidades, vinham os problemas da mesma forma que vinham antes, mas não me afetavam. Eu tinha uma paz mental, eu sabia o que fazer nas situações. Quando vinha um problema, 2, 3, 4, Deus me dava sabedoria. E antes de pensar na força do meu braço, antes de pensar o que eu faria, eu pensava o que Deus faria. E aí eu começava, quando vinha algum problema, como eu já começava o meu dia com esse pensamento em Deus, como eu já começava o meu dia com essa comunhão com Deus, eu já estava propensa àquilo, a buscar mais a Deus. Então quando vinha algum problema, eu parava um tempo, ao invés de pensar com a minha inteligência, com a minha estratégia, eu parava um tempo e orava. Eu falava, Senhor, está acontecendo tal coisa. Então eu me acalmava. E quando eu terminava de orar, eu sabia a resposta. Eu não orava a Deus para saber a resposta das coisas, eu não orava a Deus para entender, para resolver. Não, eu orava a Deus porque eu queria a presença de Deus ali. E Deus, ele sempre retorna. Então, continua vindo. Ainda tem problemas, mas irmãos, faz tempo que eu não me sinto estressada. Faz tempo que eu não sinto
que não me sinto mal, me sinto bem. E a palavra de Deus diz isso. Quando Deus aceita a sua oferta, quando você oferta o seu melhor a Deus, eu entendo que Deus, ele aceita nossas ofertas, ele aceita a minha oferta, porque é de coração. E eu não estou falando para separar as primeiras horas do seu dia. É legal separar as primeiras horas do seu dia. Separa um período importante. É um desafio que eu deixo para todos vocês. Cada um tem as suas lutas. Ninguém está nesse mundo à toa. Ninguém nesse mundo só sorri, só tem dias bons. O importante, enquanto a gente tiver vida, a gente continuar tendo fé. A gente não largar a mão de Deus. Então eu não sei o que cada um aqui passa, mas eu sei que todos nós seguimos o mesmo Deus. Todos nós estamos aqui com o mesmo propósito, eu quero acreditar. E buscando a Deus, Ele vai te entender melhor que qualquer outra pessoa. Entrega essa situação que você passa na mão dele. Se você se encontra estressado, se você em algum momento do seu dia se encontrar sem saber o que fazer, você tem um Deus, você sabe onde buscar. Ao invés de você pensar o que eu faria, olha para cima, o que Deus faria? Fala com Deus. Às vezes é 1 minuto, 2, que muda o seu dia inteiro. É a melhor oferta que você tem a Deus, é o seu tempo. O tempo é o nosso recurso mais precioso, ele não volta. E você entregar, você separar e consagrar um tempo a Deus, faz total diferença no seu relacionamento, na sua caminhada. É você entregar com propósito, saber o que está fazendo e ter alegria no que faz. E para finalizar a palavra de hoje, eu deixo aos irmãos essas imagens, essas passagens bíblicas, deixo também o meu testemunho pessoal do que Deus tem feito, de como ter um fundamento, ajuda no seu dia a dia, em qualquer desafio que vier. É uma proposta que cada um de vocês busque mais a Deus, entregue, consagre um tempo, conversa com Deus, qual o melhor tempo que eu tenho no meu dia. Talvez de vocês também seja as primeiras horas, não tem erro, é só acordar mais cedo. Mas enfim, consagre um tempo no seu dia, ao menos durante uma semana, para falar com Deus. Não é reza, não é repetir orações, conversa com Deus, busca a Deus, entrega a Deus o que te aflige. E eu tenho certeza, irmãos, que tudo melhora. Às vezes você acha que não, fala, caramba, continua vindo o desafio, mas você vai ver que é de dentro para fora. É quando a palavra do Senhor diz: se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo terá trevas. E estudando, a gente percebe que a palavra de Deus, ela é a verdadeira fonte de sabedoria. O que a ciência descobre nos últimos anos, e até atualmente as descobertas mais recentes, a Bíblia já fala. A ciência comprova que a sua realidade, o jeito que você percebe as coisas, ele é mudado por você e ele influencia em como você se sente. Então, um exemplo. Imagina que você compra um carro vermelho. Toda vez que você sair de casa, você vai ver 5, 6, 7 carros vermelhos. Aí você para pensar. Todo mundo agora compra um carro vermelho? Mas não é. É porque por você ter um, você começa a reparar. E vocês podem perceber. Por exemplo, cortei meu cabelo. Aí você começa a sair e você fala, tem tantas pessoas com corte igual o meu, todo mundo está cortando assim agora? Não. Você começa a reparar mais. E a palavra de Deus diz isso há muito tempo, com palavras tão simples para a gente entender, luz e trevas. Isso é algo que a ciência descobre recentemente. Então a gente lê a palavra, a gente tem a palavra como fundamento, e a gente construir a nossa vida na rocha, isso faz totalmente a diferença em quem nós somos e como nós vemos as coisas. As dificuldades existem para todo mundo. O que muda é o jeito que você percebe. E o jeito que você percebe, ele é totalmente influenciado pelo que você acredita. E
O que eu acho mais lindo na Bíblia, uma das coisas que eu acho mais lindas, que eu acho incrível, é que a frase que mais se repete, a ordenança que mais se repete na Bíblia é não tenha medo. E eu parei para me perguntar, o que Deus quis dizer com isso? Por que tantas vezes? Por que tantas vezes se repete não tenha medo, não tenha medo? Qualquer irmão que já parou para ler e analisar, percebe que essa ordenança se repete muitas e muitas vezes. E eu entendo que o medo é o oposto da fé. Às vezes a gente pensa que o medo é o oposto da coragem, mas a coragem lá requer o medo. Se a gente tem coragem, é porque a gente tinha medo antes. Sem o medo, a coragem não existe. Então, olhando por essa ótica, o medo ele não é o oposto da coragem. O medo é o oposto da fé. O que alimenta a coragem e a fé? É quando a gente tem fé em algo. Em que nós temos fé? Deus. Todos nós, cada um aqui, deposita sua fé no mesmo Senhor, é Deus. E eu parei para pensar, analisar, falei, é isso. Não é só ter coragem, ter fé, é entregar, é ter fé e não ter medo. Não é a gente ter essa coragem de, é uma situação perigosa, mas eu vou me arriscar mesmo assim. Não é o que Deus quer, não é o que Deus quer dizer com não tenha medo. Não tenha medo porque Ele está com a gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como no versículo que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Que acredito que todos aqui já ouviram, mesmo antes da caminhada cristã. E muitas das vezes ele é interpretado como eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso conquistar o que eu quiser. Se eu quero um carro, eu vou ter um carro. Se eu quero uma casa, eu vou ter uma casa. Eu posso tudo. Mas a gente que é cristão, a gente entende o que é esse tudo posso. E no contexto que essa palavra se encontra, tudo posso suportar. Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Não é você poder fazer qualquer coisa, é você poder suportar. É você ter um Deus com você, independente das circunstâncias. E eu deixo no dia de hoje, mais que essas cenas de oferta, de eu entrego o melhor, eu entrego o pior, deixa uma reflexão. Para cada um de nós, buscar mais essa comunhão. Para cada um de nós lembrar do primeiro amor que teve por Deus. De como era bom, de como a gente se sentia bem. Como é esse primeiro amor? A minha mãe, ela dizia que antes de entrar na igreja também, porque antes da gente ter conhecimento, a gente acredita em muitas coisas, a gente escuta muitas coisas e repete. Ela dizia um ditado muito conhecido: as pessoas só vão a Deus pelo amor ou pela dor. E cada um tem uma história, cada um tem um motivo. Mas é verdade, parando para analisar, quando eu paro para prestar atenção na história de cada um que vem aqui, sobe, que fala um pouco, quando eu paro para escutar testemunhos, eu vejo que é isso, é pelo amor ou pela dor que você vai a Deus. Mas você segue o caminho pelo amor, gente. Não tem como seguir o caminho de renúncias. Não tem como seguir um caminho que te faz desistir da porta larga, que te faz escolher a porta estreita porque você... Não, você escolhe por amor, porque você ama e porque você tem fé. A palavra de Deus diz: tem a porta larga, tem a porta estreita. A porta larga, muitas pessoas passam por ela. É você viver sua vida sem regras. É você viver sua vida pela sua própria lei. Você fazer o mais fácil, você ir pelo caminho mais fácil, você ir pelo atalho. A porta estreita exige mais, exige renúncia. Não, eu não vou fazer. Não, mas vai te trazer benefício, não vou. Quem em sã consciência, num mundo como esse, que a gente vê tantas pessoas que fazem tanto mal para as outras, prosperando, quem em sã consciência escolheria o caminho mais difícil, escolheria fazer as renúncias se não tivesse fé, se não tivesse amor, se não acreditasse no Deus que segue? E esse é o caminho, é ler mais, para entender quem é Deus e ter essa consciência e ter a noção de ofertar o melhor. O que eu tenho de melhor hoje? Não é só o dinheiro,
Não escutei porque eu tenho de melhor, o que eu posso fazer, Deus? Deus tem propósito para cada um. Deus não faz nada em vão. A palavra de Deus diz que uma folha não cai do céu sem que o Senhor permita. Então, cada um que está aqui hoje é amado de Deus. É amado de Jesus. E essa frase, ela é tão dita, às vezes a gente pensa repetitivo. Mas essa semana, eu estava num dia um pouco mais cansada e eu estava voltando para o meu trabalho. Fui almoçar em casa e estava voltando. E uma moça passou por mim na rua e ela olhou para mim, ela olhou no meu rosto. Falou: Jesus te ama. Foi uma atitude que ela teve. Ela não conhecia, mas ela falou isso e saiu. Aquilo mudou, meus irmãos, porque eu senti que era Deus falando comigo, aquilo mudou tanto. E eu falei: Deus, mesmo eu estando no teu caminho, como é importante escutar uma frase dessas. Eu sei que era Deus falando. Às vezes a gente se segura. Não vou falar. Não, todo mundo já fala. Fala. Às vezes quando Deus tocar no seu coração, fala para essa pessoa que eu amo ela. Fala. Aquilo me tocou tanto. Pensa alguém que está desviado. Pensa alguém que busca, que fala: Deus, por favor, me dá um sinal. E você aparece na frente daquela pessoa e você diz. É muito mais que uma frase, ela carrega todo um significado, para cada um significado. E é uma atitude que é tomada. Então, o propósito desse ano é vivendo a fé na prática. Para a gente ter prática, a gente precisa ter conhecimento. Para a gente caminhar, a gente precisa saber por onde seguir. Cada um tem sua vida quando sai da igreja. Cada um tem suas obrigações, cada um tem sua rotina. Que cada um tenha também essa comunhão. Que cada um tenha também esse tempo, que cada um tenha também essa atenção em se atentar ao que Deus quer de mim, em fazer a sua parte. É a palavra que eu deixo hoje e eu espero que, de alguma forma, com uma frase ou outra, Deus tenha falado com cada um de vocês. Porque antes de subir no altar, a gente ora a Deus. Porque não sou eu falando, não é minha inteligência, não é a minha voz, não é o meu pensamento. Antes de subir, eu falo: Deus, por favor, o que o Senhor quer falar? Me usa para falar. Que em algum momento, ou durante toda a palavra, Deus tenha tocado no coração de cada um, tenha mostrado a vontade dele para cada um. E, acima de tudo, não é uma palavra de exortação, como pode parecer no início. Estão mudando o pior. Eu falei de mim. Às vezes a gente está, às vezes não. Mas que os irmãos lembrem disso. A irmã Fabrícia, uma vez, na última vez que ela subiu, ela falou que ela escutou uma palavra e guardou. E mais pra frente, ela usou essa palavra que ela tinha escutado. Ela não usou naquele momento, ela não se identificou naquele momento, ela usou mais pra frente. Então, que a gente tenha essa consciência de guardar, de ouvir o que é de Deus, mesmo que não, nesse momento não faça sentido para mim, mas para frente vai fazer. E que Deus, na sua infinita bondade, Ele esteja com cada um aqui presente, em cada uma das adversidades. Que nós, mesmo com a nossa limitação, tenhamos essa consciência de buscar a Deus, de buscar o conhecimento para viver a fé na prática e de viver os nossos dias não como qualquer coisa, não sem propósito. Viver cada dia com propósito. Acordar todas as manhãs e saber que Deus deu mais uma oportunidade. E independente do que possa vir para te afetar, você tudo pode. E a gente sabe o que tudo pode significa. Então, eu convido os irmãos a se unirem a mim em uma oração com as palavras. Deus e Pai, o Senhor é muito bem-vindo nesse lugar. Que o Senhor venha de encontro a cada vida aqui presente. E que a Tua palavra, meu Pai, tenha tocado nos corações. Que o Senhor acalme a cada um e dê sabedoria para seguir na caminhada. E dê forças, Pai, porque eu, no meu entendimento humano, nas minhas limitações, não sei da luta de cada um. Mas o Senhor sabe.
O Senhor sabe, e assim como o Senhor é comigo, eu acredito que o Senhor é com cada um que está aqui presente. Que o Senhor esteja nos corações de todos nós, de cada um de nós. Que a sua vontade seja feita em nossa vida. Que o Senhor nos dê de sua sabedoria e de seu discernimento para seguirmos no fim dessa semana e para o resto de nossas vidas na tua presença. Que mesmo os desafios vindo, que mesmo a vida não sendo tão fácil, nós possamos tudo no Senhor. Que nós te consagremos a nossa melhor oferta. Que o Senhor revele no coração de cada um o que é a melhor oferta de cada um e o que o Senhor quer. Que nós tenhamos os nossos corações abertos para a tua palavra e para a tua vontade. E que o Senhor guie a cada um e continue nos abençoando na caminhada. Em nome de Jesus, amém.